Outra parte que eu gosto também no livro de Salmos diz que na cruz a justiça e a graça se beijaram. Com estes pensamentos, falar a Deus pedindo que o Espírito Santo possa nos orientar. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia. Neste momento, Pai querido, em que a sua palavra há de ser aberta, te pedimos que o teu Santo Espírito possa falar à tua igreja todas as verdades da tua palavra. Vivemos num tempo difícil, onde precisamos nos preparar para que as coisas que em breve irão em nosso meio. Faça-se presente, Pai querido. Que a tua palavra encontre morada em nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos começar, meus irmãos. Diz aqui, deixa eu minimizar aqui. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra derramada, sucessivamente dos habitantes da terra. Eu coloquei aqui que eu creio que a geração passará por esse período, meus irmãos. Eu creio que os meus olhos verão Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Agora, a pergunta que se faz: em qual dos dois lados nós estaremos? Ficar ao lado de Deus e ser uma testemunha do seu reino requererá de nós um relacionamento muito íntimo para com Deus. Esse relacionamento ele será tão profundo que, se necessário, nós daremos a nossa vida como testemunhas do reino de Deus. Uma outra parte diz assim: 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até os servos de Deus serem selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de angústia. Todos, olha só, irmãos, essas palavras eu queria que vocês prestassem muita atenção. Todos os que não têm o Espírito da verdade se unirão sob a liderança de satânicos, mas deverão ser mantidos sob o controle, até que chegue o tempo da grande batalha Magedon. Deus fará uma separação entre o justo e o ímpio, e pagará cada um segundo as suas obras. Hoje, é Deus quem retém Satanás de implementar o seu reino de terror na terra. Uma experiência, meus amados irmãos, desse poder de Deus, né? Uma vez num trabalho, há anos atrás mais ou menos, eu trabalhava, minha rendição acho que era 8 horas da noite aproximadamente, né? Conversando em relação a uma pessoa que eu tinha uma desavença, né? Uma pessoa que tinha aprontado comigo, e aquilo ali, dentro do meu coração, estava trazendo um grande ressentimento, né? Eu sei que eu fiquei aproximadamente até por volta de 10 horas. Eu saí, que eu estava indo para casa, eu trabalhava no Jardim Botânico, não, morava na Urca, não, eu trabalhava na Urca, né? E morava no Jardim Botânico, eu ia para casa de bicicleta. No meio do caminho, meus amigos, eu encontrei esse rapaz. E naquela hora eu senti as forças satânicas colocando na minha mente que eu deveria fazer uma coisa com ele. Então, na mesma hora, eu clamei a Deus e pedi para Deus repreender aquilo. Naquela hora, meus amigos, o inimigo ele tinha ouvido, eu tinha falado em relação a esse rapaz, e o inimigo fez com que eu me passe com ele e queria me incitar a fazer mal com ele. E na mesma hora eu clamei a Deus, eu falei: Senhor, tenha misericórdia. E aquele mal saiu da minha cabeça. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Esse poder moderador de Deus, que é o Espírito Santo falando em nosso coração para que a gente não dê atenção ao mal que existe dentro de nós, ele vai ser retirado. O humano vai colocar tudo aquilo de ruim que ele não coloca hoje por causa desse poder de Deus. Então, louvado seja Deus pela sua infinita misericórdia, porque ele está atuando em nosso meio. Agora, os filhos ouvem a voz de Deus e procuram, assim, obedecer à palavra de Deus conforme ele diz, né? Uma outra citação muito importante desse capítulo 17 diz assim, o mundo inteiro se envolverá em ruínas. Diz assim, anjos hoje a frear os ventos tendas, para que não soprem
antes que o mundo haja avisado de sua condenação vindoura, mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper a terra. E quando Deus ordenar aos seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Vocês estão conseguindo ver as forças de Satanás se regimentando? Antigamente, as mensagens familiares, né? E ocultas. Hoje, elas estão às claras, em oposição ao reino de Deus. Quantos estão sentindo o chamado de Deus para se preparar para essa tempestade que se aproxima hoje? Quantos estão ouvindo, meus amados irmãos? Em nome do Senhor Jesus, todos que estão fazendo parte dessas madrugadas com Deus estão ouvindo o seu chamado e estão se preparando para essa tempestade. E quando ela vier, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos firmes e nas mãos de Deus. Ontem, ao olhar o Facebook, fiquei muito triste ao ver essa cena. Mãe e filhas se casando. Diz assim, ó, as pessoas não têm mais vergonha de fazer o que é errado. O amor justifica todos os meios. No culto do poder ontem eu falei que Satanás não está de brincadeira. E o que deveria fazer os filhos de Deus em resposta a essas abominações que estão ao nosso redor? Olha, meus amados irmãos, eu coloquei aqui, ó, ter a nossa cabeça para o céu, pois a nossa salvação se aproxima. Devemos buscar a Deus como nunca buscamos antes. Devemos clamar a Deus por misericórdia e por poder dos altos céus para permanecermos firmes. Irmãos, na oração, o meu pedido foi para que eu tivesse cheio do poder do Santo Espírito de Deus. Sabe para quê, meus queridos? Por quê? Nos últimos dias as pessoas parecem muito endurecidas. Eu mesmo quero ver as minhas filhas no reino de Deus, mas quando eu falo de Deus para os meus queridos irmãos, parece que tem uma repulsão. Mas eu entendo o porquê disso. Elas ficam o tempo todo em tablets, em celulares, coisas seculares deste mundo. Como é que as coisas de Deus terão prazer para elas? Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu quero estar cheio do poder do Santo Espírito de Deus, para que a minha palavra, o Espírito de Deus possa atuar através dela e possa penetrar nesses corações. Tem vários meus que eu quero também ver no reino dos céus. Tem os meus irmãos em Cristo Jesus e tem esse mundão afora aí que a gente tem que ganhar o reino de Deus. E nós precisamos, irmãos, pedir a Deus de dia e de noite para que sejamos cheios do batismo do Espírito Santo. Continuando. Olha só, um exemplo do poder moderador de Deus, né? No período da Guerra Fria, quem impediu de haver uma guerra nuclear? Foi Deus, meus queridos irmãos, foi Ele. O ser humano, por causa do pecado, sempre mais do que necessita. Nós, como filhos de Deus, devemos ter sabedoria para colocar a vontade de Deus acima das nossas vontades e acima dos nossos desejos. O nosso inimigo sabe que não somos burros. Embora tenhamos uma tendência para o mal, ele coloca diante de nós o correr atrás do vento, para se desviar a nossa atenção do que realmente importa. Como diz Salomão, né, no final da sua trajetória, ele falou que tudo era vaidade. Era como se fosse correr atrás do vento. Os amados irmãos, nós devemos dar importância a tudo aquilo que é importante. E o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Aqui, na próxima citação do livro, diz assim: Deus é justo, bem como também misericordioso. Diz assim, ó, a glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor, como a manifestação de sua misericórdia. Eu coloquei aqui o que eu falei na introdução, e diz assim, ó, justiça são a base do seu trono. Se Deus não retribuir cada um segundo as suas obras, ele não estará sendo justo com aqueles que procuram andar nos seus caminhos, como nós hoje, meus amados irmãos. A certeza dos juízos de Deus, né? Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como tendo de tal maneira. Em nosso tempo, é retratado como sendo de natureza que o impedirá de destruir o pecador, né? Olha o que nós, por causa
da nossa mente estar deturpada por causa do pecado. Diz assim, ó, os homens raciocinam de acordo com o seu padrão inferior do direito e da justiça. Aí o que diz em Salmos, capítulo 50, versículo 21? Pensavas que eu não era teu igual? Pensavas que eu não era teu igual? Eles avaliam a Deus por si mesmos, calculam como em determinadas circunstâncias e decidem que Deus procederá do modo como imaginam que eles fariam. Irmãos, Deus é justo e em breve ele executará a sua justiça. Que Deus tenha misericórdia do mundo e possa, através do seu Santo Espírito, salvar o máximo de pessoas que ele puder. Eu coloquei aqui, olha só, Deus é justo. Antes de Deus executar os seus juízos, ele faz uma advertência. Vimos isso com os ancianos, através de 120 anos pregando a palavra de Deus. Com os moradores de Nínive, né? Através de Jonas. Nós vemos também Sodoma e Gomorra, Deus ele advertiu ela através dos seus santos, e também no diferente com as pessoas do tempo do fim. Eu queria que vocês meditassem, meus irmãos, nas palavras de Jesus Cristo. Diz assim, ó, um dos pré-requisitos para Jesus voltar é o reino, é o evangelho do reino sendo pregado, olha só, em testemunho às nações. Que essa citação em testemunho a todas as nações? Porque, meus irmãos, cada pessoa que faz parte da última geração, que é a nossa, terá de fazer uma escolha difícil. Adorar ao Criador ou à criatura. Por isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ele é testemunha contra nós. Porque nós teremos que tomar uma decisão muito importante. Ou a gente adora ao Criador ou à criatura. E se a gente não estiver firme, alicerçado em Deus, será muito difícil. Será muito difícil, meus amados irmãos. Por isso que nós devemos nos apegar a Deus. Eu costumo falar para os meus irmãos do Ribeiro, é que a gente não deve tirar o olhar da cruz nem por um instante. Porque se a gente tira o olhar da cruz, a nossa velha natureza ela quer ressuscitar. E por isso, o tempo todo nós devemos estar conectados a Ele. Nós devemos estar juntos em oração. Alimento. As primeiras pragas. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-os. As últimas lágrimas pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. Eu coloquei assim, ó, Deus sempre moveu o coração dos seus santos para interceder pelos pecadores. Vemos Moisés, Samuel e até mesmo Jesus, né, por Maria Madalena. Após a porta se fechar, não haverá mais nada o que fazer. A porta se fechou e o período da graça terminado. Que Deus tenha misericórdia desse mundo, meus queridos irmãos. Que nós possamos ser os portadores de Deus para levar uma palavra de esperança e salvação a esse mundo que tanto sofre. A terceira praga, né? Diz aqui que os rios e as fontes das se tornaram em sangue. Terríveis são esses castigos. A justiça de Deus é plenamente vindicada. Declara o anjo de Deus, justo és tu, ó Senhor, porque julgastes essas coisas, visto como daram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Meus amados irmãos, não temos que temer os juízos de Deus. Os juízos de Deus ele tem por finalidade a cada um segundo as suas obras. Vocês imaginem, né? Desde que o mundo é mundo, os profetas dado a vida para falar as verdades preciosas do reino de Deus. Vocês imaginem, meus amados irmãos, dar a vida por falar a verdade. O ser humano não quer ouvir a verdade, porque eles estão envoltos no pecado. Porque a verdade, ela dói. A verdade, ela nos chama a tomar uma posição no reino de Deus. E por isso, eles não querem. Que Deus possa ter misericórdia, meus queridos irmãos. Misericórdia. A quarta praga. Na praga, dado poder ao sol
para que abrasassem os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Meus amados irmãos, aqui no Rio de Janeiro foi anteontem, né? Fez um calor insuportável. Fez um calor terrível. Imagine, meus amados irmãos, essa praga de Deus. Imagine a temperatura que chegará à Terra, ao ponto diz aqui, ao ponto das árvores dos campos secarem. Vocês imaginam como abrasará tudo. Graças a Deus por essas pragas elas não caírem em todo mundo ao mesmo tempo, porque senão a vida existiria mais. Mas Deus é misericordioso, essas pragas cairão em determinados tempos, em determinados lugares, né? E não no mundo inteiro. Dando continuidade. A quinta praga. Com brados de triunfo, zomba e imprecação, os homens maus estão prestes a cair sob a presa. Eis que denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandece com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Louvado seja Deus. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam-se seus gritos de mofa. É esquecido o objetivo de sua ira sária. Com pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus. E o símbolo do arco-íris, ele não está por acaso sobre a cabeça de Jesus Cristo. Ele representa o que Deus fez com Noé e com os seus descendentes. O pacto de que Deus sempre olharia para os seus e teria misericórdia quando ele executasse seus juízos. E nós devemos nos agarrar a esse Deus da nossa salvação pela misericórdia do seu santo nome. Um evento maravilhoso, irmãos, irá ser. A lei de Deus aparecerá no céu. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra, espalhadas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, versículo 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi proclamada como guia, revelar-se-á agora aos homens como a regra de Deus. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados como fogo. As palavras são tão claras que todos a podem ler. Desperta-se a memória, varre-se de todas as mentes as trevas da superstição e das heresias, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos, pesados, apresentam a lista de todos os habitantes da terra. A lei de Deus, usada, meus amados irmãos, ela aparecerá no céu como norma do juízo de Deus. Louvado seja o Deus da nossa salvação. Dando continuidade, os perdidos condenam os seus falsos pastores. Os membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de suas almas aos pastores. No dia de Deus, sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas agressões. Haverá um terrível clamor. Estou perdido, eternamente perdido. Que palavras tristes, irmão. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram a falsidade e condenaram a verdade. Irmãos, que a palavra de Deus possa ser a nossa regra, que nós possamos ser como os bereanos, tudo o que for, que nós possamos confiar na palavra de Deus se realmente é aquilo que Deus está dizendo. Embora os nossos são nossos guias espirituais, a nossa salvação ela está sobre os nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade. E Deus dotou a pessoa com o intelecto e com o raciocínio, que nós possamos conferir na palavra de Deus tudo o que estão falando, se realmente confere com a palavra de Deus, porque Deus é justo. E a sua palavra, que ela possa falar mais alto em nossos corações. A sexta prática. O mundo terá a admoestação e as advertências de Deus, como os habitantes do mundo, como no tempo de Noé.
e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os planos e invenções de iniquidade, mas de repente choveu do céu fogo e consumiu os ímpios e os habitantes. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar com poder e grande glória. Ele irá cada um segundo as suas obras, em nome de Jesus. A última grande batalha entre o bem e o mal. Dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado, o Criador do céu e da terra, e todos que se encontram do seu lado e têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, os que escolheram a apostasia e a rebelião. Aconteceu uma coisa comigo e eu queria compartilhar rapidamente com vocês, né? Deve se policiar para realmente colocar a palavra de Deus ardendo em nossos corações, o desejo da gente querer obedecer. Eu tenho aqui a minha vizinha, né, ela caiu da cama, ela tem 70 anos, ela tem um problema sério na perna e precisa ser operada, e ela caiu da cama na quinta-feira de manhã. Só que por causa da pandemia, ela não estava querendo ir para o... Ela não estava querendo ir para o UPA, para o hospital de emergência, né? Eu sei que ela passou 2 dias no sofá e no domingo de manhã, quando a minha esposa foi visitar ela, a perna dela estava muito inchada. E nós acabamos convencendo ela e ela deu atenção e ela foi para o hospital. Só que antes de ir para o hospital, eu liguei para uma irmã, a Ana Angélica, que ela é enfermeira nesse hospital. E sabe o que ela falou? Ela falou assim, Marcelo, se passar de 3 dias, os hospitais eles não atendem. Na mesma hora veio aquela tentação, né? Ah, não, vamos omitir, vamos aquilo ali. Vem os pensamentos ruins da nossa mente, mas a gente tem que se policiar em fazer a vontade de Deus. E na mesma hora eu repreendi, ninguém aqui vai mentir. Ninguém aqui vai mentir, nós falaremos a verdade e que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, quando a gente se propõe a ser fiel a Deus, nos pequenos detalhes Deus abre a porta. Ao sairmos para ir ao hospital, fiz oração, pedindo a Deus que pudesse ser com os médicos, pudesse ser com as pessoas que iriam nos atender. E Deus abriu as portas de uma tal forma. Ao chegarmos no hospital, nós fomos muito bem atendidos, ninguém perguntando que dia que foi, só viu que ela estava com problema e já foi direto para o atendimento. Foi um atendimento muito rápido. Deus abriu as portas de uma tal maneira que foi uma bênção, irmãos, uma bênção. Ela se internou, conseguimos, mesmo o hospital cheio, ela conseguiu uma maca, tá? E mais tarde ela foi para o quarto e aí sim eu pude ir para casa para descansar. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que a gente possa se policiar em obedecer a lei. Nós seremos firmes se a gente realmente sentir de todo o desejo do nosso coração colocar a Deus em primeiro lugar. Tem o exemplo de Daniel e seus amigos, né? Diz no livro de Daniel que Daniel e seus amigos se propuseram no seu coração obedecer a Deus e Deus deu graça à morte de Nabucodonosor e o habilitou a fazer a vontade de Deus dentro daquelas comidas abomináveis, né? Todo mundo se concentrará de um lado ou do outro. A inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais. Ao conduzir ele em atividade suas forças em sua última obra de rebelião, e toda alma que não estiver inteiramente entregue a Deus, preste atenção, irmãos, toda que não esteja inteiramente entregue a Deus, não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás, contra o céu, e se unirá à batalha contra o governador do universo. Irmãos, nós precisamos nos entregar a Deus de corpo e alma. Ontem, no culto do poder na igreja, uma das orações eu pedi que fizessem em prol dos pecados acariciados, né? Esses pecados que não, né? Esses não interessam. Agora, aqueles pecados que a gente tem dificuldade, esses é o que realmente a gente deve se concentrar nossas atenções.
Um dos livros do pastor Alejandro Bulhão, ele diz que Satanás, Jesus é tudo, né? O nome do livro diz que Satanás ele tem uma indústria de tentações, cada uma personalizada para cada indivíduo. Se dinheiro não me atrai, Satanás ele sabe aonde ele vai, aonde é o meu calcanhar de Aquiles, aonde é o meu ponto sensível, e é ali que atuar. Então que nós devemos entregar a Deus inteiramente, para que nós possamos ser dados pelo poder divino no momento da batalha decisiva. A sétima praga. Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Os poderes do mal não capitularão no conflito sem uma luta, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra foi iluminada com a glória do anjo de Apocalipse, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão, e os exércitos do Deus vivo por Sião em campo. Irmãos, a terra iluminada com esse anjo são os filhos de Deus cheios do poder do Santo Espírito de Deus, iluminando a terra com o caráter de Deus. Nós somos estes que iluminaremos a terra. E diz aqui, ó, eles irão acordar do sono e os exércitos do Deus por Sião em... Deixa eu sair aqui do compartilhamento da tela. Como é que eu faço aqui, né? Interromper compartilhamento. Irmãos, preste a viver momentos muito decisivos na nossa geração. Que a gente possa se preparar para tudo que está acontecendo, se apegando a Deus de todo o nosso coração. Eu queria só falar mais alguns minutinhos para finalizar, porque eu sei até que já estourou. Então, uma coisa. Meu pastor Edson, ele havia me convidado para participar dessas madrugadas. E eu relutei. Eu falei, não, mais uma atividade. Mas o Espírito já estava trabalhando comigo. No dia seguinte, o pastor Edson ele fez o mesmo convite para que eu pudesse participar. E eu também não dei atenção. Fui dormir naturalmente. Só que aconteceu um chamado diferente do Espírito Santo. Eu acordei às 4h02, assim, meio assustado, né? Quando eu olhei o celular, eu observei 4h02. A primeira coisa que veio à minha mente foi, meus amados irmãos, o convite que o pastor Edson tinha me feito. E eu, atendendo o chamado santo, fui lá e acessei o celular e entrei no Zoom. E quando eu entrei, meus queridos irmãos, eu vi vocês aqui reunidos. Cerca de 100 pessoas, todas as madrugadas clamando a Deus e querendo ter uma intimidade mais íntima com Deus. Sabe qual foi o meu sentimento? Eu senti que o Espírito Santo estava falando, irmão, Marcelo, chegou a hora. Desperta do sono. Você, meu filho, estava tendo um relacionamento muito superficial comigo. Mas ou você ouve o meu chamado e se prepara para o que está a vir, ou poderá ser tarde demais. Irmãos, e a partir daquele momento eu falei, Senhor, eu quero entrar nessa arca. Eu quero me preparar para receber o batismo do Espírito Santo. Eu quero me preparar para a sua. E graças a Deus, de tudo, a partir daquele dia, para nunca mais perder o índice da madrugada. Irmãos, que nós possamos nos unir. Uma das coisas que eu falei agora na oração foi, sabe o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Uma das coisas que eu ando pedindo muito aqui também na igreja de Bento Ribeiro, e todos os dias às 19 horas eu oro por esses projetos, para que esses projetos possam dar continuidade, para que a gente não venha desistir dele. Uma das coisas que o irmão Mário me falou muito ao meu coração, sabe o que ele disse? Que a gente vai continuar com essas madrugadas até voltar, e que esse possa ser o nosso pensamento, e que a gente verdadeiramente possa ter isso em mente, em nosso coração, até Jesus voltar. Vocês estão vendo que as forças do mal elas estão se fortalecendo, se robustecendo. E nós, como filhos de Deus, devemos nos preparar, porque muito em breve nós seremos provados e nós seremos testados. Que Deus possa nos abençoar. Eu desejo minha oração neste momento, que a palavra de Deus possa entrar em nossos corações e fazer dele morada. Meus queridos irmãos.
Amém, Marcelo, amém. Deus seja louvado, viu? Lindo testemunho, muito Carro e estava muito quente aqui no Rio de Janeiro. E eu estava com uma sede tremenda. A minha garganta ela estava seca. Sabe quando você está com muita vontade de beber água e não tem ar? Aí, verdadeiramente, eu entendi uma oração que eu via fazendo. Senhor, eu quero ter fome e sede de Ti. E sempre que eu faço esse pedido, eu me lembro daquele momento. E a gente estava seca, sedenta por água. Irmãos, que a gente possa sentir fome e sede de Deus. Que a gente possa se agarrar a Ele com todas as nossas forças e se preparar para essa tempestade que está para vir. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amador, louvado seja o teu nome, Pai querido, por esse movimento que o Senhor tem dado no meio do teu povo, no meio dos teus santos. Esse movimento, ó Pai, de clamar a Ti de dia e de noite pelo batismo do Espírito Santo. Este movimento, Pai querido, que tem por finalidade colocar o Teu povo para ter intimidade contigo. Colocar o Teu povo para meditar nas Tuas sagradas Escrituras. Bendito Deus, amado Criador, por favor, faça os Teus santos sinta fome e sede de Ti, Senhor. Que nós possamos nos apegar a de corpo e alma. Pai querido, para finalizar esta oração, eu te peço, Pai querido, que esse e os muitos outros que estão reunidos, se preparando para esse encontro, possa perseverar, Senhor, até a volta de Jesus, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Pai querido, por favor, conceda-nos essa bênção de buscar a face de todo o nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. obrigado, meu irmão Marcelo. Receba um abraço carinhoso desse grupo. Um ótimo dia a todos vocês. Deus abençoe a todos. Permaneçam juntos na presença do nosso Deus. Um abraço, Ailton. Já, muito obrigado por tudo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia a todos vocês. Um abraço a todos.